Só fazendo uma chamada. Peter, tá ativo aí? Tá ouvindo bem? Opa, Marcel, tô ouvindo. E você? Tudo certo? Então tá bom. Tudo ótimo, tudo Beleza. certo. Então, um minutinho nós começamos. Ah, falamos um pouquinho mais. Só mais um minutinho para dar as 4 horas em ponto para iniciar o nosso bate-papo de um tema bem interessante sobre segurança de máquinas, né, e controle também de motores. Vai ser interessante o tema. Bom, 16 horas em ponto. Pessoal, boa tarde. Inicialmente, obrigado pela presença de todos. É um prazer recebê-los dentro do Eletrificação Latam Tour. Essa é uma iniciativa da ABB, promovido dentro da Latina América, que visa apresentar ao público o portfólio, produtos e soluções da ABB. Uma mesa de bate-papo, de discussão, um debate técnico, de uma forma que vocês possam agregar ainda mais conhecimentos e uma troca de experiências também entre a ABB e os seus clientes. Então, bem-vindo a bordo. Espero que vocês curtam essa viagem de 1 hora. O tempo passa extremamente rápido. Eu participei de outras duas anteriormente. Foi muito bacana a quantidade de perguntas, a interação com o pessoal. Fiquem à vontade de fazer a pergunta no chat. Eu vou conseguir ver por aqui. Inclusive, eu vou até já colocar aqui na minha tela também o chat para eu possa ver alguma coisa que vocês coloquem. Compartilhe na minha segunda tela. Fiquem à vontade de participar. Então, só uma rápida instrução, caso vocês não consigam ver ou escutar a apresentação ou tenham algum problema na apresentação. Primeiramente, clique no botão do telefone. No segundo, ele vai perguntar qual áudio que você quer usar. Em terceiro, só apertar a conexão do áudio e vídeo. Você vai ter acesso a todo o nosso áudio e a apresentação que nós estamos fazendo. Lembrando que, às vezes, o alto-falante do seu computador pode estar em zero. É importante você colocar e aumentar o volume, senão você não consegue nos ouvir. Como eu comentei com vocês, o tema hoje que nós vamos falar é soluções de controle, motores e segurança de máquinas. Meu nome é Marcel Serafim, eu sou diretor de produtos e soluções da ABB no Brasil. Junto comigo tem o Peterson. O Peterson se apresenta na segunda, na sequência. Vamos falar sobre um tema bastante frequente dentro das indústrias, dentro de prédios, dentro de qualquer aplicação industrial, comercial, bastante latente, e ainda mais um tema sobre segurança de máquinas. É um tema que está há alguns anos já em vigência pela NR12. Então, o Peterson, com bastante experiência nessa área, vai fazer a introdução e o desenvolvimento do tema, e eu vou ficar como mediador fazendo as perguntas que vocês mandam para mim, ou até mesmo que eu recebo no WhatsApp aqui de algumas pessoas que já sei que estão online, e eu vou conseguir participar também, ok? Peterson, quer fazer uma apresentação rápida sua? Vamos lá, pessoal. Boa tarde, primeiramente. Agradecer a presença aí de todos. Sou o Peterson, sou responsável pelos produtos de controle aqui na ABB, a parte de contadores, relés, botões e também pela parte de segurança de máquina. Hoje acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal e às vezes parece um tema destoante, mas a gente vai mostrar como que a gente integra esses dois tópicos que a gente vai discutir aqui hoje. É interessante que esses tópicos têm uma sinergia fora do comum e muitas vezes as pessoas não conseguem identificar essa sinergia, né? E além disso, não só a sinergia, porque você tem a questão de segurança, você tem a questão de pessoas também, que é um ponto crucial sobre o mercado, né? Agora, antes de nós Exatamente. falarmos sobre isso, Peterson, é importante falar o seguinte: quem é a ABB? Né? Nós já falamos bastante. Quem nós somos? Quem é a ABB? A ABB é uma líder de empresas de tecnologia global, está contribuindo com a transformação digital de todas as companhias, tem um histórico de inovação de mais de 130 anos, possui negócios espalhados pelo globo, pelo mundo, pelo globo terrestre,
com mais de 100, está presente em mais de 100 países e mais de 144 mil colaboradores, mais de 130 mil colaboradores espalhados pelo mundo. Ou seja, nós conseguimos atender desde uma subestação de média e alta tensão até produtos interruptores para sua casa, né? O plug, tomada na sua casa. Desde produtos a soluções. Tudo que vocês pensarem em soluções de energia, soluções de automação, segurança de máquinas, passando por prédios, indústrias, máquinas, carros elétricos, né? Os carregadores de carro elétrico, energia solar, energia eólica, a BB pode contribuir isso com vocês. Estamos presentes em todo o globo terrestre, como eu falei, em Ásia, África, Europa, Américas, onde você pensar, tem uma BB, tem um representante da BB, tem um time dedicado que vai poder te ajudar. Ok? Bom, para que nós possamos continuar aqui, nada melhor do que nós mostrarmos o primeiro tópico, né? O primeiro tema, controle de motores. E aí, quando nós falamos de controle de motores, antes de nós pensarmos sobre controle de motores, é importante nós estratificarmos qual é a visão geral. Peter, qual é a visão geral que você tem sobre motores? O que você consegue contribuir com nós para que nós possamos entender o pano de fundo dessa situação, para mostrar a importância desse tema, querendo ou não, são dados realmente relevantes que você vai mostrar, então vou até virar já o slide aqui. O que você pode contribuir para nós? Marcel, olhando esse slide aí, é um slide que eu acho que ele retrata bem o plano de fundo que a gente tem hoje no Brasil, que a energia elétrica consumida pelos motores é em torno de 41% da energia que a gente produz no Brasil. Uau. E sendo que esses motores consomem mais de 50% da energia produzida pela indústria em si. Só nesses dois dados, a gente já tem um panorama muito grande do que a gente pode discutir, desde sustentabilidade com tanto de gás carbônico que para produzir essa energia elétrica a gente vai produzir, e mesmo a matriz do Brasil tendo muito parte relacionada a energias renováveis, para dar conta dessa demanda alta, a gente acaba também consumindo muito combustíveis fósseis nas termoelétricas. Então, cabe a nós, como indústria, encontrar maneiras de tornar esses processos mais eficientes. Porque à medida que a gente vê o tanto de energia elétrica que é consumida, a gente também sabe que isso tem um custo muito alto para as empresas. Então, temos que sempre encontrar maneiras de tornar as empresas mais competitivas e isso a gente faz de algumas Eficientes, né? formas. Exatamente. Eficientes e seguras, né? Além disso, porque querendo ou não, se você for pensar, 27% de toda a energia consumida no Brasil tem uma relação direta com motores. Se nós conseguirmos de uma forma sustentável e uma energia eficiente conseguir controlar, monitorar e manusear esses motores, com certeza o rendimento deles melhora. Claro, tem uma questão de rendimento na construção física dos motores, mas você consegue você consegue minimizar os impactos desse consumo de energia em excesso num parque industrial. Né? Então, e como você colocou no slide aqui, que me chamou bastante atenção, que 537 mil unidades industriais estimadas é funcionamento no país. E aí nós estamos falando de motorzinhos pequenos na indústria até os gigantes motores, né? Não está Isso. contando, acho que nesse número, os motorzinhos residenciais, que querendo ou não é o compressor da geladeira, é o motorzinho da máquina de lavar, né? O motor da piscina de um condomínio. Então imagina a quantidade adicional de motores que você pode ter dentro desse patamar, dentro desse processo de motores. E aí, quando nós falamos em motores e eficiência, nós precisamos entender também quais são os métodos de controle e proteção desses motores, né? Hoje, quais são esses métodos, Peterson, de controle e proteção que você pode dizer que são os mais usuais? Existem outros, né? Acho que não tão usuais, mas esses que que vai citar agora para nós são os mais usuais. Conta para nós um pouquinho a particularidade de cada um deles, quais são esses modelos, o que você pode contribuir com o pessoal? É importante a gente saber que a parte de controle de motores é tudo que está associado para a gente colocar em funcionamento esse motor.
Então, nós vamos ter dispositivos responsáveis para colocar o motor em operação e dispositivos responsáveis por fazer monitoramento do funcionamento desse motor. Então, de uma forma bem simples, hoje, quando a gente pensa numa partida ou no controle de motor, a gente tem basicamente uma proteção magnética, normalmente feita por fusível ou disjuntores, um dispositivo que vai fazer efetivamente o acionamento do disjuntor, no caso de uma partida simples, seriam os contatores, e um dispositivo que vai fazer a proteção térmica desse motor, normalmente um relé térmico ou algumas vezes essa proteção vem associada também aos disjuntores motores. E nesse tipo de partida simples, qualquer tipo de informação adicional que eu necessite, eu vou ter que trabalhar com sinais mecânicos, vou ter que adicionar contatos auxiliares nos meus contatores, vou ter que adicionar periféricos para fazer alguma proteção que não seja essas que eu indiquei para vocês, de proteção térmica ou proteção magnética. Ou seja, é uma proteção, é um sistema de controle de motor básico. Ou seja, você vai colocar lá, mas você não vai conseguir extrair nenhum dado dele, certo? Exatamente. Exceto ligado e desligado por uma parte mecânica, como você comentou. Ou quando você demandar algum dado adicional no seu sistema, você vai ter que começar a incorporar diversos outros acessórios, relés, para adquirir essa informação, o que torna o sistema um pouco grande e caro também, em muitos E aí casos. não é mais eficiente, né? Na verdade, quando você Exatamente. olha dessa forma, colocar mais periféricos, você começa a ter aumento de custo e também a probabilidade de falhas de erros. Porque quando você coloca mais equipamentos que não está concentrado num só, quando você faz o cálculo de MTBF, você sabe que isso tem uma probabilidade de falha muito maior. Exatamente, Marcel. E justamente a evolução da indústria e pensando nesses problemas que, claro, foi surgindo, a demanda de informação é um processo recorrente e ajudando a culminar no que a gente tem hoje, da indústria 4.0. Então, desde do século passado, a gente vem procurando maneiras de ter mais informação. Só que, como você falou, a gente começou a esbarrar em alguns problemas, como a dependência de muitos periféricos acaba aumentando muito a minha probabilidade de falha. Então, no sistema que eu estou tentando torná-lo mais eficiente e reduzir a quantidade de possíveis falhas, eu acabo aumentando quando eu coloco muitos periféricos. E Bacana. justamente pensando nisso, uma evolução que a gente tem hoje são as partidas inteligentes. O que são essas partidas inteligentes? São soluções que justamente buscam incorporar todos esses periféricos em um produto. Então, eu não me preocupo só em partir o meu motor e colocá-lo para funcionar. Eu também tenho a preocupação de fazer aquisição de dados desse motor, de informações, só que de uma forma eficiente e de uma forma segura que não vá aumentar a probabilidade de falha do meu sistema. Então, quando eu falo de uma partida inteligente, é justamente isso. É uma partida que ela tem o um conceito parecido com a partida simples que está representada no slide, porém, ela também traz essa parte de inteligência do sistema de informação para o motor, do funcionamento do motor. Agora, o que tem de funções de partidas inteligentes integradas nesse sistema, Peterson? O que é possível extrair desses sistemas de partidas inteligentes para que você torne o seu motor mais eficiente? Tem alguma proteção? Tem alguma análise que ele faz? Horas de motor rodando? O que você consegue contribuir nas partidas inteligentes para nós? Partida inteligente, acho que hoje a gente vai abordar um pouco até mais específico adiante, mas o que eu já consigo adiantar aqui para vocês é justamente quando a gente faz um paralelo com a solução simples, que eu só tinha uma proteção térmica, uma proteção magnética, nessa solução de partida inteligente, além dessas proteções básicas, eu vou ter outras proteções que vão ajudar a preservar a vida do meu motor. Então, eu tenho proteções que vão medir o tempo de operação do meu motor, como você mesmo
como você mesmo indicou, tem operações, tem proteções que vão indicar subcorrente, sobrecorrente, além da proteção térmica que a gente tem numa curva de classe de um relé comum. Eu consigo monitorar também a tensão, que é um ponto que eu não monitoraria num relé mais simples. Então, são conjuntos de informações que sempre visam a disponibilidade do meu sistema. Bacana, interessante. E isso com certeza traz uma melhora na performance do motor. Ou seja, se você consegue monitorar, por exemplo, a temperatura do seu motor, né? Ou até mesmo níveis de escorregamento do motor, você não tem desgaste dos mancais, não tem desgaste do estator e do próprio rotor nessa situação. Interessante, bacana. Isso são partidas inteligentes. E agora, quando você fala de partidas mais suaves ou com inversores, que eu acho que é uma outra metodologia. Quais são os ganhos também para esse tipo de partida? É, as partidas de soft starter e de inversores também são outros tipos de partida, né? Quando a gente fala de soft starter, partida suave. Então é um dispositivo que ele visa justamente dar uma partida suave para o motor. O motor, seja qual for o tipo, normalmente a gente tem um pico alto de corrente na partida dos motores e a soft starter visa acabar com esse pico que a gente tem de corrente na partida do motor, fazendo ser uma partida mais suave. Ela tem uma eletrônica associada que vai trabalhar ajustando a tensão de modo a conseguir também um ajuste de corrente, uma corrente menor na partida. Contudo, é um dispositivo que trabalha na partida. Algumas vezes ele vem até associado a contatores, porque ele pode ajudar nessa partida e depois que ele ajudou na partida, ele passa para um contator operar o motor. Entendi. Para ser mais eficiente, tem a questão do consumo, né? Ou seja, que você consiga ter um consumo menor de energia nesse aspecto. Exatamente, exatamente. Às vezes o dimensionamento do meu sistema pode ser bem otimizado quando eu faço o uso de um equipamento desse nível. Já o inversor, quando a gente fala de inversor, ele é um dispositivo que ele vai conseguir controlar o motor não só na partida. Ele é um dispositivo que ele vai controlar o motor tanto na partida, quanto no regime, quanto no desligamento, por exemplo. Ele é um dispositivo que ele trabalha alterando a frequência. Então, como ele trabalha alterando a frequência, ele é um dispositivo que consegue trabalhar na velocidade do motor, mudando a velocidade do motor. Uhum, Então, uhum. esse método de trabalho possibilita controlar o meu motor tanto na partida, quanto em regime, quanto na parada. Ok, na verdade, então são três métodos totalmente distintos de controle de motores e suas devidas proteções, porque querendo ou não, as partidas inteligentes ela não faz só a partida, mas ela também faz a proteção, bem como a soft start, os inversores também têm proteções integradas, certo? Exatamente. A gente estava falando aqui nessa parte de partida, a parte dos relés inteligentes, ou mesmo o disjuntor inteligente, que acho que a gente já conversou aí também hoje no nosso Latantura aí de manhã, são partidas que visam cada vez mais incorporar as necessidades que eu tenho de informação do meu sistema. Então, são dispositivos que, além do controle efetivo de ligar e desligar a minha máquina, eles vão fazer a aquisição de informações para eu conseguir trabalhar essas informações de modo a ter um sistema cada vez mais eficiente e com menos parada. Bacana. Agora, quando você fala de partidas inteligentes, Peter, uma coisa me chama bastante atenção. Por que eu devo utilizar uma partida inteligente? Né? Tem uma foto aqui, a minha pergunta é: qual é o real motivo que eu posso aplicar? O que eu posso dizer para o pessoal que está nos assistindo? O porquê ele deve substituir aquela partida antiguinha dele lá, como a chave faca ou até um fusível NH, Dia-Z, Neo-Z, com um contatorzinho bem antigo, um pretinho, que era de baquelite ainda, por uma solução de partida inteligente. O que você pode contribuir para que nós possamos entender
e até que as pessoas falam assim, poxa, faz sentido o que o Peterson está dizendo e vale a pena fazer esse pequeno investimento de trazer uma nova realidade para o cliente. Hoje, quando a gente fala de partida inteligente, ô Marcel, acho que esse slide é um primeiro ponto que exemplifica muito bem, até a gente já comentou algumas coisas referente a isso. Acho que no primeiro momento, como a gente falou, informação hoje está sendo cada vez de forma mais simples traduzido a eficiência e a diferencial de competitividade. Então, quando você vai montar um sistema e você começa a demandar de diversas informações, por exemplo, quando a gente falou da partida direta simples, dos componentes que a gente tem nesse slide, basicamente o que eu teria aí de proteção, eu teria só a sobrecarga, que seria o relézinho térmico indicado aí primeiro na imagem. Só que aí, visando justamente a eficiência do meu processo, eu começo a demandar necessidade de outras proteções, por exemplo, uma falta de fase, uma subcorrente, fuga à terra, uma própria medição de corrente para entender como o meu motor está funcionando, uma medição de temperatura. E se eu tivesse esse sistema, eu teria que, por exemplo, também ligá-lo eventualmente em um bloco de I/Os. Então, como você falou, é um sistema que, além de caro, ele começa a não ser confiável também, porque eu passo a depender muito de cabeamento. Então, um primeiro ganho que a gente vê já diretamente é a redução de componentes, tudo agregado em um só. E outro ponto, também diretamente relacionado a custo, está na economia de espaço. Então, uma vez que eu precisava usar toda essa quantidade de componente, hoje eu estou substituindo por um só, o que me possibilita montar centros de controle de motores menores, ganho espaço, e tudo isso se reflete de novo em competitividade e maior eficiência. Os Esse ganhos, na dispositivo. verdade, eles são atrelados a dois fatores, pelo que eu entendi que você está me dizendo. Uma, fator financeiro, né? Porque querendo ou não, se você começar a somar cada custo desses relézinhos, em alguns casos ficam até mais caro do que você centralizar num único relé. Né? Você somar aqui uma automação, um PT100, um TC, um transdutor, blá blá blá, blá, isso aqui, na verdade, o relézinho, que é uma caixinha super pequena e compacta, consegue ser muito mais efetivo. E aí tem um segundo item que é eficiência e segurança, produtividade. Imagine que aqui tem uma eletrônica envolvida nesses equipamentos em cima, no PT100. Se um capacitorzinho do PT100 der um problema, se um resistorzinho do falta de fase estourar, você vai começar a ter problemas de consequente na sua partida de motor. Né? Diferente do seu MC, que está tudo centralizado num único componente, microeletrônica envolvida, testado em milhares de lugares, ou seja, a base instalada desse relé, o MC 100.3, ele é de milhares de peças espalhadas pelo mundo. No Brasil, tem muitos casos instalados nas grandes companhias, aí nós podemos citar várias de qualquer ramo, petroquímico, químico, mineração e siderurgia, né? E como você falou, acho que a eficiência e a informação de dados que você consegue extrair dele é muito aplicável. Agora, uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp, eu estava até olhando aqui, estava no celular que acabei de receber, é o seguinte: esse relé, o pessoal perguntou que tem uns buracos aqui em cima. O que são esses buracos aqui, Peterson? Você coloca o cabo direto aqui, é isso? Um ponto bem legal desse relé do MC 100.3 é que ele já vem com a proteção com a parte de medição de corrente incorporada. Bacana. Então, ele é um dispositivo que, numa unidade única, sem precisar de acessório algum, ele já vem com esses TCs incorporados que possibilitam ele medir de 0,24 amperes até 63 amperes, sem a necessidade de nenhum acessório adicional, apenas um único código para esse range completo aí de corrente. Então, diretamente você consegue medir até 63 amperes no próprio MC. No Acima disso, próprio como você faz a medição? Acima disso, o próprio MC tem um acessório de transformadores de corrente que você conecta externo a eles, que aí vão possibilitar a gente medir até 850 amperes.
Ok, bacana. Então você tem o TC externo que você pode colocar os 150 amperes. Bacana. Agora, o MC você consegue colocar ele em qualquer rede de comunicação? Como funciona esse processo, Peter? O MC é um relé, acho que é dos mais completos que a gente tem hoje no mercado. A gente consegue conversar em praticamente todos os protocolos, Modbus TCP, Modbus RTU, DeviceNet, Profinet, Profibus, enfim, Ethernet IP também, é importante ressaltar. Então é um relé muito completo nesse sentido. E quando a gente fala de partida inteligente, Marcel, também é um ponto importante a passar para o nosso público aqui, que quando você tem uma partida inteligente, você também tem um protocolo de comunicação associado a essa partida. O que seria isso? Na minha solução, que eu tenho diversos dispositivos, os relés de falta de fase, fuga-terra, eu teria que mandar para um sistema que eu esteja monitorando o meu motor todas essas informações via fio simples para cada dispositivo. Já Ok. quando eu tenho um protocolo de comunicação, tudo isso fica associado a um conjunto de cabos que vão mandar essa informação para um sistema maior. Por exemplo, quando a gente fala de um protocolo que tem como meio físico Ethernet, a gente usa esse cabo, por exemplo, RJ45, que é justamente tudo que era de informação que era passado via a cabo simples, hoje a gente consegue só através de um cabo RJ45 interligar ao sistema e ter todas as informações que antes demandavam um cabeamento muito maior. Entendi. Então, só para que a gente possa resumir aqui nesse slide, o porquê utilizar os motores, eu acho que estaria nesses três pilares aqui. Uma, informação de dados, né? Onde você consegue melhorar a performance da sua planta, rendimento, até mesmo dar uma sobrevida no seu motor, ou seja, você consegue prolongar a vida do seu motor, porque você não vai deixar ele ter um alto índice de escorregamento, ou então um alto índice de saturação de temperatura, né, pelo termistor que você pode colocar nele, ou então até mesmo não deixando atingir correntes limitantes, correntes máximas limitantes no próprio motor. Então, os dados que você consegue extrair do OMC te ajuda muito em relação a isso. Outra coisa é performance, né? Os dados estão atrelados à performance porque você consegue melhorar e reduzir os custos da sua aplicação. E automaticamente redução de custos, ou seja, você consegue ter um pilar muito sustentável, onde você consegue maximizar os ganhos do seu cliente, tirando todos esses aparelhos de periféricos, colocando tudo num só. Seria essa a ideia, certo? Exatamente, Marcelo. Até um exemplo para corroborar isso que você indicou, por exemplo, se eu tenho uma esteira de minério e eventualmente no meu processo começou a colocar muito minério, forçando o meu motor acima da corrente nominal. Eventualmente, se fosse uma proteção simples, ia esperar atingir a sobrecarga do motor, desligar o motor, parar o processo, corrigir a falha e depois retornar. Quando eu tenho um relé inteligente ou uma partida inteligente no meu processo, eu consigo monitorar níveis de alarme, por exemplo. Então, nesse mesmo exemplo, quando essa esteira começou a ter mais minério sendo posto e aumentando a corrente do meu motor, para o meu próprio sistema eu vou mandar um aviso que aí já vai possibilitar a operação corrigir isso, e no próximo ciclo colocar menos minério de modo a não sobrecarregar o motor. Então, com isso, eu consigo evitar paradas e consigo prolongar o tempo de vida do meu motor, como você disse também. Bacana, interessante. Agora, falamos já, acho que até um pouco, a gente até falou já da próximo slide aqui, como a BB pode ajudar os clientes a melhorar, reduzir custo, ter dados e melhorar a eficiência dos motores, né? E aí entra no tema do MC. Explica para nós um pouquinho, o Peterson, o que são esses outros periféricos aqui do MC? São acessórios? São aplicativos? O que são isso? Exatamente, Marcelo. Como a gente falou um pouco antes, né? O MC é um dispositivo que, na sua unidade básica, ele consegue medir de 0,24 a 63 amperes,
Porém, com os acessórios, não está nem indicado nessa imagem, mas eu tenho o TC externo, a gente consegue chegar até 850 amperes. Na parte de cima, a gente tem justamente os protocolos, os dispositivos de comunicação. E essa é uma parte legal, que acho que a gente vai até abordar na sequência, que eles são dispositivos que não estão conectados, eles não estão direto no relé. Cada dispositivo, para sua aplicação e seu meio físico, a gente tem um acessório. Então, quando eu falo de Profibus, no primeiro desenho de cima à esquerda, eu tenho uma interface DB9, que é uma interface padrão de mercado para comunicação Profibus. Na sequência, eu tenho uma Modbus e depois uma Ethernet IP. E depois um módulo Modbus. Então, essa solução de ter a possibilidade de ter os módulos de comunicação separado do relé também é uma solução para ajudar no quesito de estoque do produto. Então, quando eu falo de unidade UMC, eu tenho apenas uma unidade central, o UMC, e assim que eu definir o meu protocolo de comunicação, eu faço a adição do acessório de comunicação. Então você escolhe o acessório. Então, baseado na sua rede, você tem um único SKU ou um único item, e baseado no protocolo de comunicação da sua rede, você só vem e adapta ele lateralmente, é isso? Exatamente, ele pode ser conectado direto no OMC ou externamente, que a gente vai mostrar depois o benefício disso. Esse também acaba sendo um ponto importante, porque ele ajuda também na parte de projeto. Eventualmente, pode ser que não esteja definido o protocolo de comunicação, mas você consegue trabalhar com o seu projeto totalmente independente, já lá montando o relé inteligente, a aplicação da sua partida direto, e depois montar a parte de comunicação conforme a definição do protocolo. Os outros acessórios também, a gente tem a HM, é uma HM que tem 9 idiomas, inclusive português, então ela é bem intuitiva de se trabalhar, bem simples mesmo, eu consigo monitorar nela a parte de corrente do meu motor, eu faço os sets de ajuste de tipo de partida direta, é uma HM muito simples e intuitiva de trabalhar. Eventualmente, se eu quiser trabalhar também com software de programação, eu não quiser usar IHM, eu consigo trabalhar com software de parametrização, a parte de parametrização e operação do software é free para uso. E eu tenho os outros acessórios também, o relé, ele já vem em si com 6 entradas digitais e 4 saídas, já é um número bem expressivo quando a gente olha no mercado. Porém, se eu quiser necessitar de mais informações, eu consigo expandi-lo até 14 entradas digitais e 9 saídas. Aí são os módulos que a gente tem adicional aí também. Eu também tenho um módulo adicional de entradas analógicas, eventualmente, se eu quiser colocar um PT100 para medir a temperatura de saída de uma gaveta ou mesmo do motor, eu consigo colocar também. Interessante. Agora, Peter, uma pergunta que chegou aqui para mim novamente no chat é: se eu tiver muitos UMCs instalados no painel, eu tenho que entrar em um por um para configurar, ou pelo software eu consigo conectar e descarregar as informações se são muitos motores iguais, por exemplo? Você consegue, o software tem essa possibilidade, eu não preciso ir localmente em cada UMC, eu posso, por exemplo, paralelo à instalação ao meu projeto, eu posso fazer a configuração de cada máquina, então eu tenho lá motor 1, já deixo a configuração do motor com nível de corrente, classe do motor, já deixo tudo preparadinho para cada motor 1, 2, 3, 4, e depois eu posso vir descarregando, seja pontualmente no MC ou via rede. Eu entro em um nó da rede e faço o download dos parâmetros e configurações. Entendi. Isso com certeza é uma vantagem, né? Porque você trabalhou na Service também. Imagine você pegar um painel com mais de 100 UMCs, você ter que ir um por um na frente lá para fazer a configuração. Os técnicos, os nossos engenheiros de aplicação ficariam literalmente malucos, né? Mas com essa praticidade, ou seja, você vai na frente do equipamento, espeta o seu computador e já manda baixar, ou então você manda pelo nó
fazer o download automaticamente no próprio equipamento. Isso é uma vantagem também importantíssimo. E aí, quando nós falamos de interfaces de comunicação, eu lembro que você preparou alguma coisa sobre módulos instalados em gavetas especiais, que eu acho que é um diferencial do produto e também agrega extremamente valor ao pessoal. O que você consegue compartilhar, Peterson, com nós sobre esses controles de motores e essas interfaces? Quais são as vantagens? O que você quis mostrar nesse slide aqui para nós sobre essas características? É legal informar, Marcel, que a gente viu lá que os módulos de comunicação eles são separados do MC, mas isso não Verdade. impossibilita dele ser montado diretamente no MC. Então, Ok. eventualmente, se eu tenho uma solução que eu quero montar um módulo direto no MC, é possível. Seria basicamente o que a gente tem na primeira imagem. Então, o módulo está montado no MC, mas o que acontece nesse tipo de topologia? Eventualmente, se eu tiro a gaveta do meu CCM, eu perco a informação daquele nó. Quando Ok. quando eu coloco separado a parte de comunicação, então no segundo exemplo, eu teria só o MC dentro do módulo e a parte de comunicação, eu montaria uma trilha de comunicação na parte externa da gaveta. Isso possibilita eu ter a informação daquele nó, mesmo se eu extraia a gaveta. Então, eventualmente, também o que acontece muito, é um ponto que, quando eu fazia parte da service, a gente via muito na indústria o pessoal tinha como positivo. Por exemplo, quando eles tiravam uma gaveta e para fazer a substituição e inserir uma nova, como a informação fica todo nesse sistema que estava externo da gaveta, quando ele inseria uma nova, o próprio sistema descarregava automaticamente as informações. Então, ele não ficava refém de esperar todos os dados ou ter que levantar os dados daquele motor que a gaveta deu problema para colocar os parâmetros tudo novamente. Ele só tirou, colocou uma nova. Então, foi muito rápido. Então, num problema, claro, a gente está falando aqui de uma solução que sempre visa maior eficiência, de modo a gente conseguir prever os problemas. Mas, eventualmente, se ocorrer um problema, você vai conseguir identificá-lo de uma forma fácil e corrigi-lo mais rápido ainda. Então, seu tempo de parada vai ser muito menor se você faz uma aplicação desse tipo com a parte de comunicação externa. E como Também, você falou, né? Você não perde também a referência do nó, né? E, ou seja, você conectou uma gaveta, automaticamente ele faz o download dos dados daquele motor, daquela gaveta, e você não precisa baixar da gaveta anterior, depois fazer um download daquela, fazer um upload. Você consegue ganhar em agilidade. exatamente, quando a gente fala de um processo que eventualmente ocorreu uma parada, todo mundo quer restabelecê-lo da forma mais rápida possível, né? Então, essa é uma função que garante isso. E mesmo um problema que tem, Marcel, em algumas soluções que a gente aplica em gaveta com módulo interno à gaveta, vamos supor que eu tenha uma linha com 3 gavetas. Se eu tirar a gaveta superior e a inferior, eventualmente a gaveta do meio vai perder a comunicação com o meu sistema. Se eu tiver uma topologia, mesmo que eu tivesse uma topologia em anel, porque a informação vem de cima, vem de baixo. Porém, eu tirei a de cima e a de baixo, a do meio ficou sem informação. Perdeu. Perdeu. Então caiu, você perdeu, você ficou aquele ponto cego. Já quando você tem uma solução de gaveta com os módulos externos, você não perde a informação porque fica tudo nos módulos. Bacana, interessante. São soluções simples, né? E que geram bastante aplicações para os clientes. Agora, quais são os ganhos das partidas inteligentes, Peter? Você já falou um pouquinho lá atrás, mas eu quero reforçar isso para o pessoal que está nos ouvindo. Se nós instalarmos, né, a topologia, as configurações de um relé inteligente único, tirando todos aqueles acessórios, quais são os ganhos que você tem? O que você preparou para nós? Marcelo, acho que um ponto importante para a gente falar é que as partidas inteligentes elas são partidas prontas para o futuro. Então, hoje a gente fala muito de indústria 4.0 e acho que o que a gente falou vai muito
vai muito ao encontro da filosofia de indústria 4.0. É você ter informação para você fazer uma manutenção. Agora a gente não está falando mais nem de preventiva, a gente está falando de uma manutenção preditiva. É justamente quando você tem uma partida inteligente, você tem esses dados do seu processo, do seu motor, e esses dados são o que vão fazer você entender como o seu sistema funciona e conseguir fazer uma manutenção preditiva do seu sistema. Quando a gente fala desse tipo de informação, é justamente para a gente conseguir evitar paradas indesejadas, como aquele exemplo que a gente citou da esteira, é um exemplo clássico de evitar uma parada indesejada. Você consegue planejar melhor a sua manutenção. Então, nesse tempo que eu tenho tudo de informação, eu consigo planejar uma manutenção mais eficiente, mais assertiva, consigo prolongar a vida dos meus equipamentos. Então, isso tudo está ligado a ganho de produtividade, a redução de tempo para a resolução de problemas. E isso tudo, no final, vai trazer um diferencial competitivo, que é basicamente o que a indústria procura quando ela tenta ter todo esse nível de informação. É justamente buscar um diferencial competitivo. Seriam maximizar os ganhos e minimizar as perdas, né? Ou seja, Exatamente. normalmente as empresas elas fazem a manutenção a cada 2 anos, dependendo do porte da empresa, ou a cada ano. E com esse equipamento você consegue identificar e entender se realmente é necessário fazer a manutenção naquele motor, naquele ponto, baseado em dados. Então você sai do achismo dizendo, eu acho que ele rodou tantas horas, dá para fazer. Não. Com dados você consegue saber exatamente qual é o tempo aplicado, se existe uma elevação de corrente ou não, baseado naquele motor, fazer uma comparação antecipada e pagar ou não a manutenção. Muitas vezes, como eu falei, se você consegue minimizar os custos, você automaticamente maximiza os seus lucros, né? Interessante, muito Exatamente. bacana esse ponto das aplicações de controle de motores. Uma outra pergunta que chegou, só para a gente concluir a questão do controle de motores, o Peterson, é, é qual é o tempo que você acredita de instalação de um MC? Quanto tempo eu gostaria para trocar uma partida direta para um MC? Efetivamente, você trocar a partida vai ser muito rápido, porque basicamente você não está acrescentando componentes novos, você está retirando componentes do seu sistema e agregando em um só. Então, eventualmente, ele é um trabalho, quando a gente está falando de uma substituição direta, assim, é um trabalho muito mais de remover o que você tem e colocar o MC. Por quê? Porque muitas coisas que faziam sentido com componentes, com periféricos, hoje vão estar agregados no MC. E basicamente o que eu vou precisar para o funcionamento do MC é um sinal de partida e um sinal de parada, e ele vai ter uma saída para ligar o meu contador. O resto tudo vai estar interno dele, que ele vai poder compartilhar no sistema via rede. Então, Bacana. basicamente, se você Respondido. tiver mais de componentes, você só vai gastar o tempo retirando. Bacana. Eduardo, respondido sua pergunta. Obrigado pela pergunta. Então, o tempo é totalmente minimizado. Bacana, Peterson. Agora, uma coisa interessante, né? Falamos de motores, mas uma coisa que é máquinas. As máquinas, querendo ou não, você tem uma parte das máquinas que são motores, né? E aí as máquinas elas estão propícias principalmente a algumas situações de riscos, né? Uma visão geral. Qual é a visão geral que você pode falar sobre máquinas, o Peterson? O que você consegue compartilhar conosco sobre máquinas, NR12, número de acidentes? O que você pode trazer para nós aí? Marcelo, acho que um primeiro ponto que a gente pode abordar, às vezes pode parecer um pouco divergente, que a gente estava falando de soluções que era para o meu processo ter continuidade e não parar. E muita gente pensa, quando a gente está falando de segurança de máquina, são soluções que vão fazer meu processo ficar parando a todo momento. Então, está mais ligado à não eficiência do processo do que eficiência do processo. Porém, isso é um pensamento que às vezes a gente tem que desmistificar. Porque quando a gente faz uma adequação de segurança de uma máquina,
ela vai ter muito mais ganhos e vai tornar o meu processo muito mais eficiente, porque eventualmente, se a máquina parou quando eu fiz uma adequação nela, ela parou para evitar um acidente que iria demandar que a minha máquina ficasse muito mais tempo parada. Então, até nesse primeiro momento, a gente já vê que ela está mais ligada à eficiência do que a parada de máquina em si. E Entendi. É assegurar a condição da máquina, né? Então, ou seja, você não está preocupado, na verdade, com a parada propriamente dito, mas com a confiabilidade que essa máquina pode trazer. Porque se você tem um acidente nessa máquina, quanto tempo essa máquina vai ficar parada? Né? Então, se você consegue antecipar-se a um problema, né, ou um futuro problema, com certeza você tem ganhos também aí. E frente a isso, Marcel, você consegue garantir que sua máquina, ela vai, quando ela está adequada também a NR12, ela está adequada a trabalhar nas condições ideais de funcionamento dela. Então, você consegue garantir um aumento de vida útil da sua máquina. Principalmente, que é o objetivo da NR12, é proteger vidas. Então, quando a gente fala também de NR12, associado a isso, a gente está protegendo vidas. E você protegendo vidas, você tem um colaborador que ele vai estar se sentindo mais seguro em executar aquela atividade que ele faz. Então, ele não vai estar executando aquela atividade com medo de sofrer um acidente, porque ele sabe que ele está protegido de diversas formas. É Então, verdade. E aí um dado que você trouxe aqui interessante, né, que eu estava vendo agora, acidentam-se 700 mil trabalhadores brasileiros, mais de 2.300 mortes, né? A minha pergunta é quanto vale uma vida, pessoal? Não tem preço, né? Você não consegue mensurar uma vida. E querendo ou não, muitos acidentes que você acha que pegou pela essa estatística e pelo que eu me lembro, são mortes que poderiam ter sido evitadas. exatamente. São dados do Tribunal do Trabalho e eu acho que vem em consonância do motivo da existência da NR12, né? Ela tem esse fundamento de dar segurança de garantir um equipamento seguro para uso e é uma norma que data de 78, sua publicação, porém, até para a gente fazer um paralelo com os dados, ela sofreu algumas atualizações. Acho que os principais a gente teve em 2010 e a gente teve algumas atualizações mais pesadas que acabaram obrigando a adequação de norma, a adequação de máquinas que tanto as novas que eram produzidas como adequações de máquinas que já tinham sido produzidas, adequação retroativa. E paralelo a essa atualização de 2010, também houve um aumento de fiscalização, porque quando a gente fala também de acidente, a gente tem para o Estado um custo, porque esse profissional que vai estar em um período inativo, o Estado vai ter que ter os gastos efetivos com previdência, gastos que podem ser deslocados para Sim. outras finalidades. E então o governo passou a ter ter mais efetividade na fiscalização. E aí também, junto com a conscientização que o mercado começou a ter, a gente começou a ver uma redução no número de acidentes. Então a Isso gente foi, isso foi muito positivo. Isso foi muito positivo. E aí, esse dado que você colocou são 14 bilhões de custos, né, adicionais que o governo tem. Ultrapassam 14 bilhões, pessoal. É muito dinheiro. Coisas que isso aí poderia ser investido em outros fatores, né, como educação, saúde e assim por diante. Por isso que nós dizemos que segurança de máquinas é um ponto crucial para a indústria. E aí eu não vou nem perguntar para você por que nós devemos aplicar isso, porque acho que essa resposta ela já está mais do que respondida pelo slide anterior. Os custos que você tem de acidentes, os custos que você tem de mortes, que você não consegue mensurar uma vida, a incapacidade de você tornar as pessoas inválidas para exercer atividades que elas exerciam remuneradamente,
nesses processos, começa a tornar o processo muito mais viável para a segurança da máquina do que qualquer outra coisa. E isso é um ponto importante, que aí a minha próxima pergunta para você, Peterson, assim, quais são os métodos de proteção mais utilizados para a segurança de máquinas? Eu acho que é um tema extremamente abrangente, mas quais são os mais aplicados aí na segurança de máquinas? Marcelo, acho que nesse ponto vale a gente ressaltar, eu falei a atualização da norma de 2010, porém ela também teve uma atualização muito importante no ano passado, 2019. Então foram atualizações que elas vieram para eliminar alguns problemas que muita gente reclamava na atualização que teve em 2010. Partes da norma que geravam dupla interpretação, mesmo a questão de insegurança jurídica, por quê? Porque, eventualmente, se eu importasse um equipamento, eu teria que fazer uma adequação com as normas, com algumas normas pré-definidas locais, e acabava perdendo a garantia desse equipamento. E eu não consegui uma garantia aqui porque só foi feita uma readequação. Então, as Entendi. atualizações que tiveram ano passado, além de tornar mais claro alguns pontos, ela também trouxe mais equilíbrio nessa parte, sem perder a parte social de garantir uma segurança para o operador, ela também trouxe um equilíbrio econômico e de segurança na atualização. Então, ela passou a ser mais clara e harmonizada com normas internacionais. Então, antes, quando eu dependia apenas de normas locais, hoje, equipamentos produzidos com normas internacionais também, claro que harmonizados com a NR12, também são ditos como equipamentos seguros. Entendi. Pontuado isso, quando eu vou fazer uma proteção de máquina, agora que com essa atualização nova, eu acho que um dos pontos cruciais quando eu vou fazer uma análise de segurança é a análise de risco da minha máquina, que vai indicar o risco que a máquina está exposto e com isso eu vou conseguir pensar numa solução para mitigar os riscos que eu encontrei quando eu fiz a análise. Ok. E com a solução feita, eu divido minha máquina nas chamadas as categorias, né? As famosas categorias de segurança, categoria B, 1, 2, 3, 4. E com a atualização da norma, a gente também pode usar os graus de segurança, o grau de performance, que é o PLA, B, C, D, E, que eles têm uma equivalência com as categorias. A diferença é que as categorias a gente usava NBR 14153 e a parte de nível de performance a gente usa a NBR ISO 13849. São que justamente com essa atualização trouxe essa harmonização de eu poder usar outras normas para chegar na minha solução de segurança. E a partir do momento que eu cheguei numa solução de segurança, essa solução ela pode variar de diferentes formas. Hoje a ABB ela tem um portfólio bem completo para atender as soluções de segurança. Então a gente tem desde botão de emergência, sensores magnéticos, travas magnéticas, cortinas de luz, botões de tração. E eu acho que para retratar bem isso, o slide seguinte, Marcelo, você consegue passar? Claro. Esse slide ele mostra muito bem de como que se dá uma solução de segurança. Então, uma solução de segurança é muito pensado por quem está avaliando o processo. Claro que nós, como ABB, a gente tem o portfólio para ajudar a atender a solução de segurança, mas quem está lá perto do processo entende qual é a demanda do processo e pode aplicar a melhor solução. Então, aqui eu tenho uma mesma máquina e conforme a operação da máquina, eu usei um sistema de segurança. Então, ó, na primeira foto eu tenho aí um tapete que ele vai medir a pressão. Então, ele vai medir sempre que alguém se aproximar da máquina. O próximo eu tenho um feixe de luz que é instalado no chão, também indicando quando alguém entrou na área próxima à máquina. A seguinte, eu tenho uma cortina de luz que está
colocada na parte de funcionamento da máquina efetivamente, não necessariamente na redondeza da máquina. Ou, se fosse uma prensa, por exemplo, eu tenho uma solução aí de bimanual que garante que o operador vai estar com as duas mãos nas botoeiras de acionamento, de modo a evitar um acidente com a mão dele, por exemplo. Interessante. Interessante. Muito bacana, né? Ou seja, você tem uma série de soluções que podem ser aplicadas para qualquer tipo de máquina e qualquer tipo de aplicação. Eu acho que tem um outro modelo também que é um sistema de intertravamento, não é, Peterson, que você tinha comentado comigo? Exatamente. A gente estava falando das soluções dos periféricos, o que vai estar efetivamente perto da minha máquina, do meu motor, para fazer a proteção, que no caso ali seria a cortina, o tapete. Porém, a gente precisa de dispositivos para fazer o controle desses periféricos. E aí a gente tem os relés de segurança e os controladores de segurança. Então a gente tem um portfólio bem completo. A gente tem desde os relés de segurança, que seriam a nossa linha Sentry, que são relés que para aplicações mais simples e direta, que eu tenho menos componentes de segurança. Ali nesse exemplinho ali, eu tenho um botão de emergência com 2 contatos ligados ao meu relé, e eventualmente ele vai acionar uma máquina. Então, se alguém apertar esse botão de emergência, acontecer algum problema, ele vai desligar minha máquina, garantindo a segurança. Então, esses relés, eles garantem os mais altos níveis de segurança, que são aquela categoria 4 e o PLE, Performance Level E. Bacana. O Vital, qual a diferença desse Vital aqui, Peterson? Quando eu começo a ter uma solução com mais componentes, uma máquina maior, por exemplo, eu começo a ter uso de mais botões de emergência, mais sensores magnéticos. É uma solução que eu teria que usar muitos relés simples, porque imagine, nesse exemplo que tem aqui, eu tenho um botão de emergência ligado no relé. Então eu teria que ter diversos relés, um para cada dispositivo que está no sistema. A solução com Vital, ela é uma solução que a gente chama de sinal dinâmico. É uma solução que é patente da ABB e que ela possibilita os dispositivos de segurança serem ligados em série, e ainda assim eu garanto os mais altos níveis de segurança, categoria 4 e PLE. E de bate-pronto, quando a gente olha essa imagem, a gente já é possível enxergar 2 ganhos, Marcelo. Quando eu consigo colocar os dispositivos todos em série, eu consigo ter um ganho aí de cabeamento. Em vez de cada dispositivo eu ter que voltar para o relé na unidade central, eu saio de um dispositivo para o outro. Você vai E, fazendo vai pendurando eles entre eles. exatamente. E também eu tenho um ganho muito grande na questão de cabeamento. E Cabeamento. automaticamente redução de custo de problemas que pode acontecer, né? Uma De novo. conexão, um rompimento de cabo, ou seja, você tem um único sinal circulante entre todos eles ali. Exatamente. Como que ele funciona, esse sinal dinâmico? Basicamente, o relé, o Vital, ele manda um pulso, bem como está no exemplo, um pulso com nível alto. E aí ele chega no primeiro dispositivo, se o dispositivo está ok, ele inverte o pulso e manda para o dispositivo seguinte. Se ele está ok, ele inverte o pulso de novo, manda para o seguinte. E devolve no final para o relé. Então, se eu tenho algum curto-circuito no meio do caminho, ou um problema no dispositivo, esse sinal não vai ser invertido e eu vou conseguir identificar onde teve um problema. Então, por exemplo, se eu olhar esse primeiro botão de emergência, ele teve uma falha, todos os dispositivos que vierem depois dele vão estar com uma indicação de falha piscando, e o que veio Uhum. antes vai estar verde, que vai estar ok. Por exemplo, a cortina de luz, o sinal ela vai pensar assim: oh, o sinal passou por mim e estava ok. Aí os seguintes, eles vão estar piscando porque eles vão falar, pô, não recebi o sinal que era para eu receber. Então você já Uhum. vai saber que o problema está da cortina de luz, entre a Para cortina de luz frente. e o botão de emergência. Então você também Uhum. consegue reduzir o tempo de resolução de problema.
Isso é fundamental, principalmente em grandes sistemas, né? Você pega, por exemplo, a utilização disso em robô, né? A fabricação de carros, que é o que vem na mente muito do pessoal. Isso facilita bastante, porque imagine quantos sensores de segurança você não tem ali, até você identificar uma possível falha. Ah, vamos supor que passou um animal dentro da célula, a cortina de luz. Você vai saber que ali naquele ponto a cortina de luz foi interrompida e você já consegue pelo menos fazer uma checagem naquela região que aconteceu. Exatamente. E evoluindo do Vital, a gente tem o Pluto, que é o nosso CLP de segurança. Então, o Vital hoje ele tem a capacidade de conectar até 30 dispositivos. Mas vamos supor que eu tenho uma necessidade de conectar um loop com mais dispositivos. Aí eu tenho no meu CLP de segurança, que é o Pluto, que ele tem a possibilidade de mais de 400 entradas disponíveis para eu montar o meu circuito de segurança. Então, para sistemas, desde sistema muito simples a sistemas mais complexos, eu consigo usar o CLP de segurança. O diferencial dele é que ele também tem a parte de comunicação. Então, voltando para aquele quesito de informação, eu quero proteger minha máquina, mas eu também quero ter informação no meu sistema. Então, esse é um relé que ele tem os principais protocolos de comunicação do mercado. Esse é um CLP que ele tem os principais protocolos de comunicação do mercado: Profibus, Ethernet, Modbus. Então, além de fazer o monitoramento de segurança, ele consegue mandar as informações para um supervisório para eu saber como que está operando a minha máquina, onde que acionou, e de novo para resolver os problemas de forma mais rápida. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Ou seja, você vai aumentando a quantidade de pontos. Aqui você tem soluções iniciais, não tão complexas, começa a já ter uma complexidade maior, e aqui o nível de quantidade de pontos para acessar é o seu limite, né? Exatamente. E é um CLP que ele tem um software totalmente free, então você não tem um gasto adicional com software. É bem simples de fazer parametrização, é com linguagem de blocos, a gente tem os blocos já de segurança pré-definido, então, eventualmente, se eu vou monitorar um botão de emergência, por exemplo, eu coloco lá um bloquinho para monitorar o sinal, canal 1 do botão de emergência, canal 2, ele já tem a saída, são todos blocos testados conforme norma, para garantir que ele é um CLP de segurança, então isso garante a confiabilidade e uma parametrização também bem simples e rápida. Interessante, bacana, Peterson. Agora, para que a gente consiga finalizar aqui a segurança de máquinas, a Bruna já está me mandando mensagem dizendo: olha, não esquece do horário. É, quais são os principais ganhos, Peterson, do uso desses equipamentos, né? Nós falamos já dos problemas e com certeza esses ganhos eles são iminentes. Mas quais são os outros ganhos que você pode citar para nós sobre esses equipamentos? O primeiro, Marcel, acho que, como você falou, vida não tem preço. Então, o ponto mais latente de você fazer uma adequação é justamente esse primeiro ponto, que é salvar vidas. E aí, a gente fala de salvar vidas e não no sentido também só de salvar, de impedir que uma pessoa sofra um acidente, mas você também melhora o conforto, a satisfação do, do colaborador, ele tendo aquela confiança de que ele não vai se acidentar, vai conseguir voltar para a família no final do dia. A parte de segurança também envolve, por envolver a questão de saúde do trabalhador, também envolve a questão de ergonomia. Então a gente tem alguns dispositivos direcionados para a parte ergonômica. Então já é um ganho também que traz para a parte do operador. Uhum, com certeza. Outros, outros pontos que a gente falou também, como a produção eficiente. A gente vai evitar aquelas paradas indesejadas longas. Se você tiver uma parada porque o seu sistema bem montado de segurança atuou, legal, porque você parou o seu sistema para evitar uma parada muito maior que eventualmente ia trazer uma perda de produção para você. Então, de novo, isso daí esse é um tipo de coisa de solução que te traz um aumento de produtividade, não a perda. Claro. E em consonância com esses dois, a gente tem a NR12, que ela é uma norma regulamentadora, então ela tem um poder de lei. Então, eventualmente, você tem que fazer a adequação das suas normas a essa norma para você estar de acordo com a lei e evitar passivos como multa, interdições, que vão acabar
vão acabar tendo um custo muito maior para a empresa, sem contar a parte da imagem e a credibilidade, que isso a gente sabe que é muito importante. Isso é verdade, isso faz uma diferença tremenda, né? Tem clientes que não compram produtos de empresas que têm um nível de acidente X. Inclusive, esse é um dos padrões hoje das empresas que eles pedem para você qual é o seu índice de acidente. Mostra para mim. Baseado no percentual que eles fazem, eles não compram materiais, matéria-prima ou até outros materiais manufaturados dessa empresa. É um ponto bastante importante. Ou seja, a norma NR10 é uma norma importante, que exige adequações das máquinas, sem sombra de dúvida, mas ela faz um bem danado, tanto para o seu funcionário quanto para a produtividade da sua empresa. Muito bacana, interessante. Abordamos bastante os temas aí. Algumas perguntas estão chegando, Peterson. Eu não vou extrapolar muito, eu vou selecionar duas aqui. A primeira pergunta que chegou é o seguinte: o Vital. O que eu preciso para fazer um pequeno sistema utilizar o Vital? Eu tenho que ter uma central? Eu compro os botões? O que basicamente tem que ter dentro da estrutura do Vital para que o cliente faça a adequação dessa pequena máquina dele? O Vital é um controlador extremamente simples. Você não precisa de nenhum tipo de parametrização. Basicamente, você vai adquirir os periféricos que você vai usar para sua solução de segurança, botão de emergência, sensor, e conectá-los em série, conectar esses dispositivos em série e ligá-los no Vital. A única coisa que eu vou precisar indicar para o Vital é se o número de equipamentos é par ou ímpar. Só isso. E ele já Ok. trabalha a solução automaticamente. Ele gera aquele pulso que a gente indicou, passa pelos equipamentos. Se ele recebeu o pulso que ele estava esperando receber, ele para ou não a máquina, entendeu? Então, ele é um dispositivo que eu não preciso de uma programação, de um software, nada adicional para montar a solução Vital. Bacana. Chegaram algumas duas outras perguntas. Qual é o nome do software que você comentou sobre do UMC? Como chama o software de parametrização? Hoje a gente tem, é uma pergunta bem legal, Marcelo, porque a gente tem um software novo para o MC. Eu acho que os outros anos a gente usava o software A7 e agora a gente tem um software chamado FIM, FIM. Então, se você digitar FIM de navio? de Maria, FIM, ok. Field Information Manager, Ok, o MC. Eu vou colocar aqui para todos que estão me perguntando. para o MC. Então, se você digitar isso no Google, vai ser o primeiro link lá que você vai conseguir entrar e fazer o download de graça desse software. Ele possibilita você fazer a parametrização, acompanhar online o MC. Então, se eu ligo o software no MC e eu estou com o meu motor funcionando, eu vou ter um gráfico lá mostrando de como que está o nível de corrente do meu motor. Então, ele é um software que, além de operação, parametrização do meu relé, ele possibilita eu também fazer uma gestão dos meus ativos. Eu consigo guardar nele a parametrização de cada motor, igual a gente tinha falado antes. Motor 1, motor 2, motor 3. Eu posso ter uma pastinha com a configuração de cada motor. Caso eu Bacana. precise descarregar, é só abrir no software. Tá bom. Outra pergunta é treinamento sobre safety e UMC. Temos treinamentos, Peterson? A engenharia de aplicação faz alguma ação no Brasil sobre isso? A gente tinha alguns treinamentos fechados, mas hoje a gente está trabalhando um pouco sobre demanda, Ok. especificamente para os itens. Então, eventualmente, como for a demanda, a quantidade de pessoas, a gente consegue programar sim um treinamento. Bacana. Então, pessoal, quem estiver ouvindo e está perguntando sobre treinamento, manda uma mensagem para o Abel, que é no Latam Tour. O Abel ele consolida toda essa informação e, baseado nas necessidades de vocês, nós programamos uma turma online ou uma turma no futuro presencial, onde nós temos lá as maletinhas de uso do MC ou até mesmo dos equipamentos de safety, para que vocês possam participar dos treinamentos também com a ABB. Bom, Peterson, alguma consideração final, alguma informação adicional que você queira comentar? Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo aí que participou, ouviu aí a gente um pouco.
Foi um bate-papo super legal, passar muito rápido, igual você falou que ia passar, passou mesmo. A gente fala e quando vê já deu tempo. E agradecer o pessoal, precisando de informação, entre em contato com a Bel, entre em contato com a BB, que a gente está disponível aí para ajudar. Bacana, Peterson. Primeiro, obrigado pela participação de todos. Pessoal, foi fantástica. As perguntas aqui começaram a pipocar. O nosso tempo está bem em cima também. Peterson, obrigado pela apresentação, foi muito boa. Acompanhem a ABB, pessoal, nas mídias sociais, Pinterest, YouTube, Facebook e LinkedIn, no ABB Eletrificação. Lá você consegue acompanhar uma série de vídeos, informações técnicas, treinamentos, falar com a Bel também. Acompanhe também a nós, nos acompanhe no Instagram, no ABB Underline Eletrificação, onde você tem uma série de informativos, rápidas chamadas, pequenos videozinhos, pérolas de informações técnicas que podem fazer a diferença no seu dia a dia também. Eu agradeço desde já a todos. Como o Peterson falou e eu comentei no início, o tempo passa voando, eu nem senti que foi 1 hora de apresentação, e quando eu estou aqui, a Bruna já mandou, Marissa, presta atenção, a nossa Bruna é a nossa coordenadora de marketing. Agradeço a todos a participação. Acompanhem também a ABB na loja, então é loja.abb.com.br. Deixa eu ver se eu não falei errado aqui, que a última vez eu falei errado e a Bruna me corrigiu aos 49 do segundo tempo. Então, só observação é loja.abb.com.br. Entra lá, você tem acesso aos preços, você tem acesso a informações técnicas, a compra diretamente pelos distribuidores da ABB. Fiquem à vontade, foi um prazer, espero que a viagem pelo Latam Tour tenha sido agradável para todos vocês, que tenha sido intuitiva e também tenha sido agregadora a todos vocês. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela presença e nos vemos no futuro muito breve. Um abraço, pessoal, muito obrigado. Obrigado, gente.